Desde os alvoreceres da civilização, os ecos de heróis e deuses moldaram o nosso imaginário. Entre os nomes gravados nas estrelas da mitologia, um se destaca pela ousadia, pela coragem e por uma batalha contra o próprio destino. Imagine um jovem, nascido sob uma profecia sombria, forçado a enfrentar monstros e reis tiranos, tudo isso enquanto busca honra e justiça. Sua história não é apenas um conto, é uma odisseia que ecoa através dos tempos, cativando corações e mentes. Este é Perseu, o filho de Zeus, o herói que ousou desafiar o impossível. Prepare-se, pois sua saga está prestes a começar. Nossa jornada começa no antigo reino de Argos, governado pelo rei Acrísio. Apesar de toda a sua realeza, o coração do rei era consumido por uma angústia profunda. Ele desejava ardentemente um herdeiro masculino para perpetuar sua linhagem. Desesperado, Acrísio buscou a sabedoria do sagrado oráculo de Delfos, um lugar onde as palavras dos deuses eram sussurradas aos mortais. Teu fim virá, não pelas mãos de um filho, mas do teu próprio sangue. O filho da tua filha será o arquiteto da tua queda. A profecia era um golpe devastador. Acrísio jamais teria um filho, e pior, seu neto seria sua ruína. O medo transformou-se em paranoia. Para frustrar o destino, Acrísio tomou uma decisão drástica, mas inútil. Ele aprisionou sua bela e inocente filha, Danae, em uma torre de bronze, uma cela sem janelas, inexpugnável, acreditando que, assim, selaria a semente da profecia. Era um plano desesperado, forjado pelo temor de ver sua própria linhagem se extinguir pelas mãos de seu neto. Naquele cativeiro solitário, Danae passou seus dias em reclusão, com a esperança diminuindo a cada amanhecer. Mas o destino e os deuses do Olimpo têm caminhos que a mente mortal não pode prever ou deter. Do alto de seu trono celestial, o poderoso Zeus, rei dos deuses, observava. Capturado pela beleza e pela pureza de Danae e movido por um desejo irresistível, Zeus encontrou uma forma de contornar a prisão de Acrísio. Nenhuma muralha de bronze poderia deter o Senhor do Universo. Ele transformou-se em uma chuva de ouro, um fluxo luminoso e etéreo, que desceu suavemente pelos vãos da torre, penetrando a cela e envolvendo Danae em um abraço divino. Dessa união sobrenatural, secreta e miraculosa, algo extraordinário começava a se formar. Um ser abençoado com a essência dos deuses e a força dos mortais. O universo conspirava e a profecia, apesar de todos os esforços de Acrísio, estava a caminho de ser cumprida, mas de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. O rei acreditava ter selado sua filha, mas, na verdade, estava apenas plantando a semente de sua própria queda. Guiado pelas correntes e pela mão divina de Poseidon, o baú que transportava Danae e o pequeno Perseu flutuou por muitos dias e noites, desafiando a vastidão do oceano. Finalmente, sob um sol caloroso e um céu azul, a arca foi gentilmente depositada nas praias de Serifos, uma ilha modesta e tranquila. Ali, um pescador de coração nobre chamado Dictys fazia sua ronda matinal, quando se deparou com o estranho achado. Ao abrir o baú, sua surpresa e compaixão foram imensas ao encontrar uma mulher bela e seu bebê indefeso. Dictys, sem filhos, acolheu-os como se fossem sua própria família, oferecendo-lhes um lar seguro e amoroso. Perseu cresceu em Serifos, longe da pompa dos palácios e da fúria das profecias, mas sempre com a força e a determinação que herdaras de sua linhagem divina. Ele se tornou um jovem vigoroso, um protetor fiel de sua mãe, Danae. Contudo, a tranquilidade da ilha não duraria para sempre. Polidectes, o rei de Serifos e irmão de Dictys, era um homem ambicioso e egoísta. Ele nutria uma paixão ardente por Danae e via em Perseu, agora um homem feito e corajoso, um obstáculo inconveniente para seus planos. Para se livrar do jovem sem levantar suspeitas, Polidectes tramou uma armadilha astuta. Ele anunciou um grande banquete, supostamente para celebrar um casamento, e pediu a cada convidado um presente extravagante. Perseu, que não possuía riquezas para adquirir tal presente, foi provocado pelo rei. Em meio aos risos e olhares curiosos, Polidectes o desafiou publicamente.
Orgulhoso e impetuoso, Perseu declarou que, se não podia oferecer um cavalo, traria algo muito mais grandioso e perigoso, a cabeça da temível Medusa, cujo olhar transformava em pedra. Polidectes, secretamente satisfeito, aceitou a proposta, certo de que o jovem herói jamais retornaria. Mas Perseu, impulsionado pela fúria justa e pelo amor à sua mãe, não hesitou diante do desafio mortal. Ele sabia que a coragem, por si só, seria insuficiente contra um monstro tão aterrorizante quanto Medusa, cujo olhar transformava em pedra e cujos cabelos eram serpentes sibilantes. Para superar o desafio final, ele precisaria mais do que suas próprias habilidades mortais. Os deuses olímpicos, que de seus tronos observavam a saga do jovem semideus, não o abandonariam. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, e Hermes, o ágil mensageiro, desceram do Olimpo para auxiliar o filho de Zeus. Atena concedeu a Perseu um escudo de bronze polido, tão brilhante que agiria como um espelho perfeito, uma arma inestimável para desviar o olhar petrificante da Górgona. Hermes, por sua vez, ofereceu sandálias aladas, permitindo-lhe voar pelos céus, uma espada adamantina afiada e uma sacola mágica para guardar a cabeça do monstro. Por fim, o elmo da invisibilidade de Hades, capaz de ocultar seu portador de qualquer olhar. Armado com esses artefatos divinos, Perseu ainda carecia de uma informação crucial: a localização exata do covil da Medusa. Para obtê-la, ele buscou as Graias, 3 irmãs anciãs que compartilhavam um único olho e um único dente. Elas eram as únicas que sabiam o caminho. Perseu usou de astúcia. No momento em que uma Graia passava o olho para outra, ele o agarrou. Com o olho como refém, exigiu a verdade, e as Graias, desesperadas para recuperar a visão, revelaram o paradeiro do monstro. Com o conhecimento em mãos e os dons dos deuses, Perseu voou em direção ao covil da Medusa, uma caverna sombria ladeada por estátuas petrificadas de suas vítimas. Usando o elmo da invisibilidade, ele deslizou furtivamente para dentro. A atmosfera era pesada, e o sussurro das serpentes no cabelo da Medusa era a única melodia. Perseu sabia que não podia olhar diretamente para o monstro. Com o escudo espelhado de Atena, ele observou o reflexo da Górgona adormecida, evitando seu olhar mortal. Em um movimento preciso e corajoso, com a espada adamantina de Hermes, Perseu desferiu o golpe final. A cabeça de Medusa foi separada de seu corpo, e seu olhar petrificante foi silenciado para sempre. Do sangue que jorrava da Górgona, 2 criaturas maravilhosas nasceram: Crisaor, um gigante com uma espada dourada, e Pégaso, o magnífico cavalo alado. Rapidamente, Perseu guardou a cabeça na sacola mágica. As outras Górgonas, Esteno e Euríale, despertaram com a morte da irmã, mas Perseu, invisível e com suas sandálias aladas, escapou do covil, deixando para trás a caverna de horror e o mistério de um ciclo de vida e morte. Em seu voo de volta, com a sacola mágica contendo a cabeça da Górgona, Perseu sobrevoou as terras da Etiópia, um reino então assombrado por uma profunda fúria divina. A rainha Cassiopeia havia cometido um ato de híbris imperdoável, ousando comparar a beleza de sua filha, a princesa Andrômeda, às das etéreas Nereidas, as belíssimas ninfas do mar. Profundamente ofendido por tal audácia, Poseidon, o deus dos mares, enviou um terrível e colossal monstro marinho, Ceto, para devastar impiedosamente as costas e trazer desolação ao reino. Desesperado, o rei buscou o oráculo, que decretou a única e cruel forma de aplacar a ira do deus, o sacrifício da própria princesa Andrômeda ao monstro. Amarrada, nua e indefesa, a uma rocha proeminente na costa, Andrômeda aguardava seu terrível e inevitável destino. Mas o herói Perseu, em seu sobrevoo, avistou a cena e, imediatamente cativado por sua beleza e comovido por sua situação injusta, apaixonou-se pela princesa. Sem hesitar por um instante, ele desceu dos céus para confrontar Ceto. Com a astúcia e a coragem que o caracterizavam, e usando o poder da cabeça de Medusa, ele petrificou o monstro marinho, transformando-o em uma imponente e silenciosa estátua de pedra, que se erguia majestosamente do mar. Andrômeda foi assim gloriosamente salva, e os reis, em sua imensa gratidão, ofereceram a mão da princesa a Perseu.
Contudo, o noivo original de Andrômeda, Fineu, irrompeu com seus aliados para interromper a união. Perseu, com um último e decisivo recurso, revelou mais uma vez a cabeça da Medusa, transformando Fineu e todos os seus seguidores em estátuas de pedra, solidificando sua vitória e seu amor. Com Andrômeda ao seu lado, Perseu finalmente retornou a Serífos. Contudo, a paz que esperava encontrar foi substituída por uma perturbadora notícia. O rei Polidectes, em sua persistente obsessão, havia intensificado o assédio a Dânae, forçando a mãe de Perseu a buscar refúgio e proteção em um templo. A fúria do herói, que já havia enfrentado monstros e exércitos, era agora direcionada à tirania doméstica. Sem hesitar e com a determinação de quem não permitiria mais injustiças contra sua família, Perseu invadiu o palácio real. Lá, ele encontrou Polidectes cercado por seus bajuladores e conselheiros, todos cúmplices de suas maquinações. Diante do rei usurpador, Perseu fez uma última e definitiva exibição de seu poder, uma que encerraria para sempre a ameaça sobre sua mãe e o povo de Serífos. Erguendo a terrível cabeça da Medusa, ele revelou seu rosto petrificante. Em um instante gelado, Polidectes e todos os seus aliados, outrora cheios de arrogância e malícia, transformaram-se em inertes estátuas de pedra, eternamente presos em suas posturas de medo e choque. A justiça foi prontamente estabelecida. Com o tirano fora do caminho, Dictys, o bondoso pescador que havia acolhido Dânae e Perseu anos antes, foi aclamado e coroado como novo e legítimo rei de Serífos. A ilha finalmente conhecia a paz sob um líder justo e honrado. Perseu, tendo cumprido sua missão, devolveu os poderosos artefatos aos deuses. Atena, em especial, encontrou um lugar digno para a cabeça de Medusa, incorporando-a em sua égide, seu lendário escudo de batalha, como um símbolo de sua força e uma lembrança do heroísmo de Perseu. A saga de Perseu não terminaria, porém, sem um toque final do destino. Ele e sua família, com Andrômeda, decidiram retornar a Argos. Mas Acrísio, ainda aterrorizado pela profecia, havia fugido para a cidade de Larissa, tentando escapar de seu funesto presságio. Lá, jogos atléticos estavam sendo realizados. Perseu participava e, ao lançar um disco com toda a sua força, um vento inesperado desviou sua trajetória. O disco atingiu um velho espectador, matando-o instantaneamente. Em um giro cruel do destino, aquele homem era ninguém menos que Acrísio. A profecia se cumpriu, não por intenção, mas por um acidente inescapável. Profundamente arrependido, Perseu recusou o trono de Argos. Em vez disso, fundou sua própria cidade, Micenas, que floresceria sob seu reinado. Com Andrômeda, ele teve muitos filhos, e sua linhagem se tornou ancestral de muitos outros grandes heróis gregos, incluindo o lendário Hércules. E assim, a vida de Perseu, o herói que desafiou o destino, se desenrolou em glória e prosperidade. Sua história nos ensina que, mesmo sob as mais terríveis profecias, a coragem e a inteligência podem forjar um novo caminho. Desde seu nascimento em cativeiro, passando pelo desafio mortal da Medusa e o resgate da bela Andrômeda, até a fundação de Micenas, cada passo de Perseu foi um ato de rebeldia contra o inevitável. Ele não era apenas um semideus, mas um símbolo de que, com a ajuda certa e a força de vontade inabalável, podemos moldar nossa própria sorte. Sua jornada não foi isenta de sacrifícios e acidentes trágicos, como a morte de seu avô, mas cada evento serviu para cimentar seu legado. Perseu nos lembra que a grandeza reside não apenas na força bruta, mas na astúcia de saber quando usar um escudo como espelho, quando pedir ajuda aos deuses e quando lutar por aqueles que amamos. Ele se tornou uma das constelações mais brilhantes no firmamento dos heróis gregos, não por acaso, mas por sua capacidade de transformar o impossível em realidade. Sua audácia reescreveu as estrelas, e até hoje sua lenda ressoa, ecoando através dos milênios, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios monstros internos e externos, por mais temíveis que pareçam.
E assim, a jornada de Perseu, embora concluída em suas façanhas heróicas, continua a ecoar em nossos dias, revelando verdades universais sobre coragem, sacrifício e a busca por um propósito maior. Sua história nos ensina que, com astúcia e determinação, podemos não apenas superar obstáculos que parecem intransponíveis, mas também transformar o medo em força, a incerteza em convicção e o destino em um caminho forjado por nossas próprias mãos. É um lembrete vívido de que a verdadeira grandeza não reside apenas em feitos épicos, mas na resiliência de um espírito que se recusa a ser subjugado. Perseu, o matador de Medusa, o salvador de Andrômeda, o fundador de Micenas, não é apenas uma figura de um passado distante. Ele é um espelho para nossa própria capacidade de heroísmo. Suas provações e triunfos nos convidam a questionar: quais são os nossos próprios monstros a serem enfrentados? Que destinos queremos reescrever? Se você se encantou com a saga de Perseu e ama as lendas da mitologia grega, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal para mais histórias épicas e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Mergulhe conosco nas profundezas dos mitos, descubra os segredos dos deuses e desvende os mistérios que moldaram a imaginação humana por milênios. Queremos saber: qual outro herói ou divindade você gostaria de ver ganhar vida em nosso próximo episódio? Deixe seu comentário e participe da nossa comunidade de amantes da mitologia. Seu apoio é o que nos impulsiona a continuar explorando esses contos fascinantes. E que jornada incrível foi a de Perseu! Ficamos muito felizes com a participação de vocês, que deixaram tantos comentários e sugestões maravilhosas para o nosso próximo encontro. A comunidade de amantes da mitologia está mais viva do que nunca, e é exatamente por isso que estamos aqui para mergulhar em mais uma saga que desafia a imaginação. Para a nossa próxima aventura, muitos de vocês pediram um herói de força inigualável, um semideus que enfrentou os 12 trabalhos mais temíveis já impostos ao mortal, cuja ira era lendária e cuja compaixão era igualmente profunda. Ele foi um campeão, mas também um ser de profunda tragédia e redenção. Estamos falando de Hércules. Sim, o mesmo Hércules, descendente do nosso querido Perseu, que agora ganha o palco principal em nossa exploração. Sua história é um turbilhão de feitos hercúleos, um termo que nem existiria sem ele, sacrifícios e a incessante busca por perdão e glória. Preparem-se para testemunhar a fúria de Hera, os desafios impostos por Euristeu e a jornada de um homem que se tornou a própria definição de super-herói. Esta não é apenas uma história, é a lenda do maior herói da Grécia, cujo nome ecoa até hoje. Vamos desvendar cada detalhe de sua vida extraordinária. Com Andrômeda, ele teve muitos filhos, e sua linhagem se tornou ancestral de muitos outros grandes heróis gregos, incluindo o lendário Hércules. E assim, a vida de Perseu, marcada por desafios desde o berço, culminou em um reinado próspero e um legado imortal. Sua saga nos ensina que o destino pode traçar caminhos inesperados, mas é a coragem, a inteligência e a determinação de um indivíduo que verdadeiramente forjam um herói. Perseu não apenas superou monstros e reis tiranos, ele redefiniu o que significa ser forte, provando que a verdadeira força reside na capacidade de proteger aqueles que amamos e de lutar por justiça, mesmo diante do impossível. Sua história é um farol que ilumina as virtudes que admiramos, a audácia de um filho de Zeus, a astúcia de um guerreiro abençoado pelos deuses e a humanidade de um homem que, apesar de sua origem divina, enfrentou medos e perdas como qualquer mortal. Ele nos lembra que, por mais temíveis que pareçam nossos próprios monstros e desafios cotidianos, sempre há uma maneira de encará-los, de usar nossas ferramentas, sejam elas divinas ou nossa própria inteligência, para triunfar. A lenda de Perseu ressoa através dos milênios, inspirando-nos a olhar para dentro de nós mesmos e encontrar o herói que está pronto para reescrever as estrelas do nosso próprio destino. Se você se encantou com a saga de Perseu e ama as lendas da mitologia grega, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal para mais histórias épicas e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Qual outro herói você gostaria de ver aqui? Deixe seu comentário nos aguardando suas sugestões. Até a próxima jornada!